Bom dia! A gente está hoje aqui no planetário do Instituto Dragão do Mar e no próximo sábado, mais ou menos nesse horário, começando umas 3h30 mais ou menos, e tendo como ponto máximo às 4h42, 4h43 mais ou menos aqui em Fortaleza, a gente vai ter um eclipse do Sol aqui em Fortaleza, visível aqui em Fortaleza, mais ou menos 83% do Sol vai estar coberto, né, nesse eclipse. Então vai ser um evento astronômico bem legal, bem interessante, e a gente vai dar algumas dicas de como olhar esse eclipse solar. E também, na história, a gente tem dois eclipses que foram muito importantes aqui no Ceará. Um em 1893, em que um grupo britânico veio para a cidade de Paracuru, mas passou aqui por Fortaleza e fez relatos fotográficos muito interessantes, verdadeiras cápsulas do tempo que a gente vai mostrar. E o outro eclipse em 1919, em que foi comprovada a teoria da relatividade do Albert Einstein. Então, o episódio de hoje vai ser justamente sobre o próximo eclipse, que a gente vai ter no dia 14 de outubro de 2023, visível aqui em Fortaleza, e esses eclipses que houve aqui na história em 1893 e 1919, que foram muito importantes para a história aqui. Então vamos lá. Bom dia, a gente está aqui próximo do planetário do Centro Dragão do Mar. Aqui no próximo sábado, dia 14, o planetário vai estar aberto e vai estar distribuindo inclusive óculos de proteção de forma gratuita para aqueles que queiram ver o eclipse. Mas vamos começar pelo começo, né? O que é um eclipse? Existem dois, basicamente aqui na Terra, né, dois tipos de eclipse. O eclipse lunar, que é mais comum, que é quando a sombra da Terra passa na frente da Lua, né, e faz com que a Lua não reflita os raios solares. Então a gente tem o eclipse lunar, que é mais comum, e a gente tem um eclipse solar, que é mais raro, bem mais raro. Né? Para vocês terem ideia, o próximo eclipse que poderá ser visto aqui de Fortaleza e visto de uma forma parcial, vai ser só em 2026, 2027. Depois eu vou colocar esses dados bem exatos aí para vocês. Essa página aqui ela é muito interessante porque ela traz várias informações sobre o eclipse que acontecerá no próximo dia 14 de outubro aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, o ponto máximo do eclipse vai ser às 16h42, né? A gente vai ter essa visão mais ou menos aqui. Aqui está a rota do eclipse, né, que a gente vai ter. Ele vai começar às 3h23 e vai o ponto máximo às 4h42 da tarde e vai acabar às 5h25, que é quando o Sol se põe. Então, a gente vai ter 2 horas e 2 minutos com a duração desse eclipse solar. E é um evento tão raro que quando a gente vai ver os próximos eclipses que serão visíveis aqui em Fortaleza, até de forma parcial, né? A gente tem esse no dia 14. O próximo eclipse que vai ter em Fortaleza vai ser um eclipse lunar, né, parcial, no dia 28 de outubro. Depois a gente vai ter um outro eclipse lunar, mas se a gente colocar só os eclipses solares, a gente vai ver que é muito mais difícil, muito mais distante. Então, por exemplo, o eclipse solar do dia 14 de outubro de 2023, a gente tem aqui o próximo, vai ser no dia 6 de fevereiro de 2027, e vai ser parcial, a gente vai ver bem menos eclipses do que a gente vai ver agora em outubro. E depois desse de 27, só em 26 de janeiro de 2028, outro eclipse também parcial, né? Então você vê como os eclipses solares são bem mais raros do que os eclipses lunares, que a gente tem aqui vários eclipses. Um eclipse total da Lua a gente vai ver no dia 14 de março de 2025, por exemplo, né? Então os eclipses solares são bem mais raros e são eventos muito mais interessantes do ponto de vista astronômico, não é? Então é mais raro esse eclipse, né? E toda vez que tem um eclipse solar, justamente por ser mais raro e por dar a capacidade de a gente ter informações físicas bem interessantes, né? Da radiação solar, da curvatura da luz, quando vê corpos gravitacionais maiores como o Sol e tal. Então esses eclipses eles são bem estudados e bem documentados. A gente teve aqui no Ceará dois eclipses que foram muito importantes. O eclipse de 1893, que um grupo de pesquisadores britânicos vieram justamente para tirar fotos desse eclipse solar, principalmente na cidade de Paracuru, mas eles vieram aqui também em Fortaleza, e aqui eles tiraram fotos em alguns locais, como o passeio público, como o mercado municipal, e a gente vai mostrar esses cantos aí, comparar essas fotos com o atual, né? E em 1919, em que um grupo também
de pesquisadores europeus, eles vieram para duas localidades, vou dizer assim, para a Ilha Príncipe, né, que fica na África, e para cá, para o Ceará, mais especificamente para a cidade de Sobral. Nas Ilhas Príncipe choveu, ficou muito nublado, eles não conseguiram ver esse eclipse, mas aqui em Sobral eles conseguiram ver esse eclipse e conseguiram ver que a luz ela se curvava, né, com o campo gravitacional do Sol, comprovando então a teoria da relatividade do Albert Einstein, que foi uma teoria que mudou a física, né, a física newtoniana foi completamente mudada com essa teoria, né? Então, esses eclipses são episódios muito interessantes do ponto de vista astronômico e raros, né? E agora em 2023, em 14 de outubro de 2023, a gente vai ter a possibilidade de ver mais um eclipse desse, um eclipse quase total aqui em Fortaleza, né? 83% do Sol vai estar coberto, às 4h42 mais ou menos, e a gente vai dar algumas dicas aqui de como olhar, como ver esse eclipse, né? Estou aqui no passeio público, né? Em 1893 teve um eclipse muito importante aqui no Ceará e vieram pesquisadores lá da Europa, mais notadamente da Inglaterra, para filmar esse eclipse, para tirar fotos desses eclipses, porque sempre quando você tem um eclipse solar, e principalmente quando você tem um eclipse solar total, né? Você pode tirar fotos e dessas fotos tirar várias conclusões científicas, principalmente relacionadas à física e tal. Então, em 1893, vieram esses pesquisadores, eles foram para a cidade de Paracuru e a gente tem fotos dessa expedição que eles fizeram, e fotos aqui no passeio público. Havia um catavento, né? Você vê que tinha a torre do catavento atrás da foto, e o piso, né, assim, de terra, tinha as árvores e tal, e eles tirando uma foto num banco, não era esse banco aqui, já havia o passeio público, mas não tinha esse ordenamento que tem hoje em dia aqui, essa urbanização que tem hoje aqui, né? Então, eles vieram e tiraram essas fotos. E tem uma foto também do mercado municipal, que eu acho muito interessante, que era ali na praça, próximo à Praça Carolina, né? Que é a praça hoje Valdemar Falcão. Então, a gente veio aqui justamente para comparar essa imagem aqui, né, da Praça do Passeio Público, com essa foto de 1893 desse grupo de pesquisadores britânicos que vieram para esse eclipse em 1893 aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, mas eles fotografaram o mesmo eclipse lá na cidade de Paracuru. E tem fotos também lá da cidade de Paracuru. Eu vou colocar aí também. Então, vocês estão vendo aí algumas fotos desse grupo de pesquisadores britânicos que veio aqui para Fortaleza, aqui para o Ceará, em 1893, para esse eclipse total que houve aqui do Sol, e foi muito importante também para comprovar algumas teorias físicas. E uma das fotos que eu acho interessante é justamente essa foto que eles tiraram, aqui eles têm as legendas, né, no Public Gardens, ou seja, nos jardins públicos, no passeio público, né? Então aqui eu não sei se era bem o primeiro nível, o segundo nível ou o terceiro nível do passeio público. O fato é que a gente tem algumas pistas aqui nessa foto, é uma foto de uma resolução legal, então a gente consegue ver aqui as torres, os postes de iluminação a gás na época. Isso aqui era uma torre, havia um catavento no passeio público, então essa torre aqui de madeira parece ser a torre desse catavento. Você vê que havia as plantas, as árvores, né, esses bancos de madeira, né? Você vê as roupas dele, e como é uma foto com uma definição legal, a gente consegue ver os rostos, né, os olhos. Esse aqui estava fumando um cigarro, né? As barbas, as roupas, né? Os chapéus, as cartolas que usavam na época, os sapatos, ó. Então, bem interessante essa foto. E a gente consegue ver também que havia esses outros bancos aqui nas árvores, né? Um piso de areia, né? Então, eu acho bem interessante ver essas fotos de 1893. Eu sempre digo, são como cápsulas do tempo que a gente tem desse eclipse solar total que houve aqui no Ceará em 1893. Um outro lugar que eles tiveram também foi no mercado municipal, que era onde ficava depois a Praça Carolina, né? E eu vou também mostrar essa foto e fazer algumas comparações com o atual. Então, acho que vai ser bem legal no próximo sábado, dia 14 de outubro, começando mais ou menos às 3h30 da tarde, e vai o ponto máximo às 4h42, 4h43, e o finalzinho dele às 5h30. Quando o sol estiver mais baixo, estiver se pondo, depois das 5h15 e tal, aí já podemos olhar diretamente para ele, porque não é mais tão prejudicial assim, tanto a radiação que a gente consegue ver, né, a luz, quanto a radiação que a gente não consegue ver, que o sol também emite, essa radiação. Então acho que vai ser bem legal, e vamos acompanhando aí para ver o eclipse solar.
E um outro lugar que os britânicos vieram aqui foi aqui, ó. Era na época o mercado municipal, né? Você vê que tinha um chão também de areia. E é legal ver nessas fotos que tem uma boa definição, que você vê o rosto das pessoas, a roupa, né? Tinha umas cestas vendendo algum tipo de fruta e tal. E as barraquinhas, né? Aqui é a Praça Valdemar Falcão, né? Depois, antes de ser a Praça Valdemar Falcão, era a Praça Carolina, que eles construíram aquele mercado de ferro, né? Que havia aqui. Mas antes do mercado de ferro, havia esse mercado municipal. E que em 1893 esses britânicos tiraram essa foto, que é uma verdadeira cápsula do tempo, eu digo, né, aqui da cidade de Fortaleza, desse eclipse que houve em 1893. Eu acho bem interessante também essa foto e a gente vai secar essa foto um pouco mais. Bom, aqui a gente tem essa foto de 1893, desse grupo de britânicos que veio aqui em Fortaleza. Então a gente tem uma foto com a definição muito boa. A gente vê aqui o mercado, né, que eram basicamente barracas que vendiam produtos. Aqui a gente vê o piso, ó, que era um piso de areia, né? As crianças aqui da época, a roupa das crianças, ó, crianças descalças, né? Aqui lixo, alguma coisa, ossos de animais, eu não sei o que são isso aqui. A gente vê aqui as pessoas aqui também, essa aqui com chapéu, essa criança. Aqui um soldado, muito provavelmente aqui da guarda, né? E as frutas que eram vendidas na época, a gente consegue aproximar bem isso aqui, ó, sem perder muita definição, os barris que havia, né, com mercadorias também. Então acho bem interessante essas fotos, são cápsulas, como eu digo, cápsulas do tempo, que a gente consegue ver como eram as pessoas, a gente consegue ver o rosto das pessoas, né, em 1893, a cor das pessoas, né, em 1893 aqui no mercado, aqui de Fortaleza, aqui é onde, essa foto aqui eu acredito que tenha sido onde hoje está a Praça Valdemar Falcão, que a gente tem no centro de Fortaleza, né? Então, bem interessante, é uma gaiola aqui, talvez com animais, né? Então, eu acho bem legal essa foto de 1893 do mercado aqui de Fortaleza. A primeira dica é nunca olhar diretamente para o sol está aqui, ó. Então, nunca olhar diretamente para ele e nem filmar também, porque se ficar muito tempo filmando o sol diretamente, se eu ficar assim, ó, a luz do sol e a radiação vai acabar queimando o sensor da câmera do telefone celular, de uma câmera digital que você tenha, né? Não usar também esses filmes, esses raio-x, tomografia, ressonância, que eles também não protegem. Não usar também óculos escuros, porque eles também não protegem não. Você tem que usar uma lente que vende nessas lojas de material de construção, ó, lente de soldador. Com essas lentes de soldador, você vai pôr na frente e aí você consegue ver aqui o sol. Vou colocar aqui, ó, e a gente consegue ver o sol aqui e aí vai conseguir ver o eclipse com essas lentes de soldador. Sem as lentes de soldador, eu não recomendo, não é muito interessante, né? Você tem essas lentes aqui para ver o sol, tá bom? Então é isso, se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, dá o like, aproveite a sua cidade, aproveite o eclipse, porque é raro, e até domingo que vem. Vamos lá!